Então, lá no topo da página, depois do título, né, que é Questões Polêmicas, vocês vão lá acompanhar comigo, que diz assim, ó, queremos esclarecer um pouco mais destas 4 questões polêmicas envolvendo a salvação. Além deste panorama, né, esse panorama que ele está falando é tudo o conteúdo que tem, né, que nós vamos passar hoje, encorajamos o estudo e a pesquisa desses assuntos. Eu quero fazer uma observação, né? Provavelmente, queridos, nós não vamos conseguir tirar todas as dúvidas de vocês. Por quê? Porque o assunto é amplo, né? Para talvez tirar a maioria das dúvidas, né? Esclarecer a maioria das perguntas, a gente teria que passar aí por muitos e muitos versículos bíblicos, e isso ia demorar bastante, né? Outro alerta que eu gostaria de fazer para você, aqui diz assim, além desse panorama, encorajamos o estudo e a pesquisa desses assuntos. Quando vocês forem pesquisar, qualquer assunto que seja em relação à Bíblia, a gente tem que ter um cuidado especial, porque a internet ela é uma terra de ninguém, ou terra de todo mundo. Então lá tem múltiplas doutrinas, tem coisa séria, tem coisa boa, mas também tem coisa muito distorcida, tem coisa, né, fora daquilo que a gente crê de fato, né? E especialmente quando a gente fala de questões polêmicas, a gente tem que levar em consideração uma coisa. A Bíblia ela não se contradiz, amém? Então, o que nós lemos em Gênesis, né, se citam algo em Gênesis, lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vai ter um acordo entre aquelas citações, se o tema for o mesmo, né? O que vai fazer diferença aqui? Às vezes você pega uma coisa que define uma heresia. Heresia é um ensino errado. Como você sabe que uma heresia é uma heresia? Né? É texto sem contexto, né? Coisas tiradas assim, isoladas. Você pega lá num capítulo todo da Bíblia e pega uma afirmação do meio daquele capítulo e torna uma doutrina. Isso aí é muito perigoso, é assim que as heresias nascem, é assim que às vezes a gente aprende a Bíblia de forma errada, né? Então, primeira coisa, quando vocês forem pesquisar algo, né, tenham essa convicção, né, é um site confiável, é uma pessoa confiável, é um pastor que você conhece ou pelo menos já ouviu falar, né, e sabe que é uma pessoa confiável, porque a internet é uma bênção para quem sabe usar, mas pode ser uma pedra de tropeço também quando a gente não tem esses critérios, né? Então, eu falo isso porque quando eu vou estudar uma coisa, eu me utilizo da internet, mas eu vejo cada aberração que assim deixa a gente, meu Deus, imagina uma pessoa leiga, uma pessoa que está começando na fé, lê isso aqui, vai se desviar da fé, vai se auto-enganar, vai pensar que está andando com Jesus, mas está andando longe de Jesus, porque pegaram uma aplicação ali da palavra de forma equivocada, né? Então, eu faço essa ressalva quando, né, nós encorajamos vocês a estudar mais sobre esse assunto. Quais que são nessas 4 questões polêmicas? Salvação das crianças, algo muito importante, mas por que é polêmica? Porque tem várias visões doutrinárias, tem várias linhas de pensamento a respeito disso. Algumas doutrinas falam que, né, as crianças são automaticamente salvas, independente da idade e tal. Há discussões entre A, B e C, né? Então, por isso que a gente está chamando de uma condição polêmica. A outra parte que a gente também considera importante, que vai estar aqui, são a salvação dos povos não alcançados. Como aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a igreja, como aquelas pessoas que nunca tiveram contato com um cristão que foi até elas evangelizar elas, que apresentou Jesus para elas, como essas pessoas vão ser salvas, né? Isso é um ponto importante. Outra questão que também é considerada polêmica, salvação lá no Velho Testamento. Vocês já devem estar convictos disso, a Bíblia deixa isso de forma clara e explícita, que a salvação é pela fé e pela graça, amém? Então, fora da fé, fora da graça de Deus não há salvação, mas a gente lê ou já ouviu falar que lá no Antigo Testamento a graça não estava em operação, o que valia era a lei, né? Nós vamos mostrar para vocês que sim, embora o Velho Testamento fosse regido pela lei, a graça já estava presente lá, né? Jesus não existia fisicamente lá, não tinha vindo lá para aquelas pessoas, mas a graça de Deus já estava operando, né? Então nós vamos também entender como que as pessoas lá do Antigo Testamento
podem ser salvas. E a última questão polêmica que nós vamos tratar hoje é sobre a predestinação, algo também que tem bastante colocações, linhas doutrinárias equivocadas, né? Então vamos lá, no tópico 1, salvação de crianças. Lá na letra A diz assim: das crianças é o reino dos céus. Essa declaração foi dada por Jesus, né? E o texto de Mateus 19:14 diz assim: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Agora, né, nós podemos pegar esse texto aqui e generalizar, né, criar nossas próprias pré-determinações para quem é criança, quem não é criança. Hoje, se nós formos levar em consideração, né, o que o governo, por exemplo, né, o MEC, determina quem é criança, quem é adolescente, quem é jovem. Jovem já não tem mais faixa etária, até os 30 anos é jovem para o governo, né? Um pré-adolescente é considerado pré-adolescente até 17 e 18 anos. Então, o que nós vamos levar em consideração? Quem que é criança, quem que não é criança, quem que é salvo, né, sem interferência de evangelização, quem que não é salvo sem a evangelização, né? Nós precisamos entender a partir da palavra, a partir do contexto bíblico. Por quê? Porque nós cremos que uma criança, né, aquela criança que ainda não tem a idade da razão, nós já vamos chegar nesse tópico, ela é salva automaticamente. Por exemplo, eu e a Vilma tivemos a triste experiência de ter 3 gravidezes que foram abortadas. Essas crianças, esses filhos nossos, eles existiram, eles foram reais, né? E aí? Eles foram salvos? Estão salvos ou não estão salvos? Aquela mãe que teve o filho, né, que, né, teve a sua gestação, que, né, teve o seu parto, mas logo depois do parto, ou lá com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, a criança veio a falecer. Essa criança está salva ou não? Né? Nós cremos que sim, essa criança, apesar de ter nascido com o pecado, porque a semente do pecado está na descendência de Adão, então ela passa a todos. Essa criança, ela não teve a condição de fazer a sua escolha por Jesus, e nós vamos descobrir pela palavra que Deus é justo. Amém? E quando a gente fala que Deus é justo, eu vou falar isso mais uma vez lá na frente, nós estamos falando de um Deus que julga, né, de acordo com o que a pessoa recebeu. A Bíblia não diz: a quem é muito dado, muito será cobrado? Mas a quem não se deu a oportunidade, né, por questão de consciência, aquela criança que não teve condições, né, psíquicas de dizer: olha, eu escolho andar com Jesus, ou eu não escolho andar com Jesus, essa criança não vai ser julgada da mesma maneira que eu e vocês, porque nós hoje conhecemos a palavra, conhecemos o Senhor Jesus, temos faculdade, né, para tomar essa decisão. Então, nós cremos que a salvação das crianças até a idade da razão é concedida por Deus, mesmo sem elas fazerem a sua escolha pessoal por Jesus. Amém? Isso é claro para vocês? Nunca foi, né, uma dúvida. Então, por isso que nós não temos a preocupação inicial de batizar a criança recém-nascida, como eu, né, como alguns entre vocês foram batizados com essa preocupação. Mas se ele morrer, se ela morrer sem ser batizado, vai acabar indo para o inferno. Não é assim, queridos. Não é assim, porque, né, o batismo, nós já demos essa aula sobre o batismo, tem que ser uma decisão consciente, né, de alguém que já sabe o que é pecado, sabe o que não é pecado, sabe que existe alternativa para, né, o pecado. Então, a criança, como ela não tem condições de definir o que é pecado, o que não é pecado, ela não tem condições de entender o que é obedecer e desobedecer a Deus, ela não precisa dessa preocupação. Eu não preciso batizar para não morrer e morrer como um pagão, morrer, né, e ir para o inferno. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos esclarecer. Jesus, né, ele sempre demonstrou ali o amor dele pelas crianças, e nós cremos nisso, né, que as crianças vão a ele, né? A criança que não tem essa faculdade mental, esse entendimento, esse discernimento, ela vai sim estar com Jesus na eternidade. Agora, o tópico B diz assim: a idade da razão. Aqui nós entramos nessa linha divisora entre um tipo de criança e outro tipo de criança. Isaías 7,14,
do 14 ao 16, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Está falando do próprio Jesus aqui, nesse contexto, como criança. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Está falando de uma profecia que não se limita ao que nós estamos falando, está falando, né, da vinda de Jesus, do Salvador, do Redentor, mas aqui a Bíblia nos dá essa informação de uma criança que, né, tem a condição de rejeitar ou de escolher. Rejeitar e escolher o que, por exemplo? Jesus, o Evangelho, a salvação ou a perdição. Né? Então, nós entendemos que a partir daí, e aí fica outro ponto de interrogação, mas que idade é essa, pastor? Que idade que é a idade da razão? Não é uma idade numérica, não é 7, não é 8, não é 10, não é 12 anos. Né? O que nós entendemos? Que cada criança tem a sua personalidade, a sua capacidade. Né? Algumas crianças, muito cedo, às vezes com 9, 10 anos, né? Assim você vai conversar, parece que é um adulto, ele já é consciente do certo e do errado, ele já sabe fazer escolhas, ele sabe, né, muito sobre a Bíblia, inclusive. Né? Agora, algumas crianças, às vezes com 12, 13 anos, você vai perguntar para ela o que significa batismo. Ah, pastor, é tomar um banho na piscina. Né? E aí, você entendeu que essa criança não tem a menor noção do que significa, né, pecado, salvação. Né? Então, essa idade da razão que a gente usa como uma linha separadora entre aqueles que são salvos já, sem a interferência do Evangelho, sem interferência da igreja, sem interferência da evangelização, para essas crianças que vão ser salvas, né, aí tão necessariamente como nós, pelo Evangelho da graça, é essa linha da razão, a idade da razão, que é, né, de forma bem explicadinha, a idade em que eles sabem rejeitar ou escolher Jesus, o certo, o errado, o pecado, etc. e tal. Amém? Conseguiram entender essa parte também? Eu coloquei aqui para complementar o último versículo, Atos 17, 29, para vocês entenderem algo. Ali diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Essa última parte, no versículo 30, de forma especial, está falando exatamente dessa questão da ignorância. Né? Por que a criança pequena, né, enquanto não tem a idade da razão, nós cremos que ela é salva? Eu vou usar o termo automaticamente, mas não é esse o termo correto, mas para vocês compreenderem, né, vai ajudar. Porque ela está num estado de ignorância, ela não sabe. Né? Assim como, né, eu já citei aqui o versículo, né, que aquele que, né, é ignorante da palavra, um dia vai passar pelo juízo e ele vai ser julgado com menos rigor do que aquele que é conhecedor da palavra. Por quê? Ele pecou tanto quanto o outro que conhecia a palavra. Só que o que conhecia a palavra, ele tinha condições de não pecar. O que não conhecia a palavra cometeu alguns pecados por ignorância. Então, por que nós temos essa separação, né, da condição aqui da criança salva, né, antes da idade da razão, e depois da idade da razão ela precisa se converter? Por causa desse conceito da ignorância. Ela não tem condição de discernir. Amém? Então, só para acrescentar esse texto. Lá no tópico C, o filho de Davi com Betseba, em 2 Samuel 12, 23, é um exemplo desses. Né? Você vai ler o texto lá de 2 Samuel 12, 23, ele diz assim: mas agora que ela morreu, a criança, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? É uma pergunta que ele mesmo responde: eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Quando Davi fala sobre isso, né, ele está falando de um filho que ele gerou em pecado. Né, ele tomou Betseba de Urias, que era um dos seus soldados. Esse filho foi gerado em pecado, e a Bíblia fala que esse filho, logo depois que nasceu, morreu.
E enquanto esse filho estava doente, Davi jejuou, ficou prostrado. A Bíblia diz que no momento em que ele soube da notícia que o filho morreu, ele se levantou, lavou o rosto e passou a viver uma vida normal. E as pessoas foram lá questionar Davi: por que, Davi, que você... Nós estávamos pensando aqui que você poderia até cometer uma loucura a hora que você soubesse que essa criança morreu. Mas você surpreendeu nós, porque a partir do momento que você soube que ela tinha morrido, você se levantou, lavou o rosto, comeu e tocou a sua vida. E aí ele explica a razão de ele não ficar mais desanimado que estava, porque ele tinha a esperança de encontrar esse filho. Davi tinha uma consciência da salvação. Ele cria na salvação, ele esperava a salvação, então ele estava seguro em relação a ele. E nós vemos aqui no texto que ele também estava seguro em relação àquele filho recém-nascido que havia morrido, que ele iria encontrar esse filho, né? Então, o exemplo aqui do filho de Davi é o exemplo bíblico de que aquilo que nós cremos, Davi também cria, que uma criança recém-nascida, sem as faculdades, né, para tomar decisão entre o certo e o errado, ela também vai ir para o céu. Amém? Então, Davi demonstra a sua expectativa de salvação e diz que isso... E diz isso quando fala em ir ao encontro de seu filho recém-nascido e falecido como alguém que já foi salvo também. Amém? Lá no tópico D, isso é interessante. Os filhos dos crentes. Os filhos dos cristãos. E aí, queridos? Filho de peixe, peixinho é? Filho de crente, crentinho é? Sim ou não? Será que vão automaticamente? Hein, Nicole? Cadê a Sara? Não está aí? Vai automaticamente ou precisa se converter? Hã? Tem que se converter. E essa é uma coisa que vocês vão ver linhas doutrinárias diferentes, né? Porque muitas pessoas acreditam nisso, né? Nasceu num lar cristão, veio de berço cristão, então vai para o céu. Não é bem assim, queridos. O que nós entendemos? Até a idade da razão, o princípio é o mesmo do não crente. O filho do não crente vai para o céu até a idade da razão? Vai para o céu. O filho do crente vai para o céu até a idade da razão? Vai para o céu automaticamente. Agora, a partir da idade da razão, o filho do crente precisa se converter, assim como o filho do não crente precisa se converter. Por isso que, às vezes, os pais cristãos estão em negligência, porque eles, né, descansam na ideia, não, ele está indo comigo na igreja, né, claro que é um fator favorável à conversão da criança, agora isso não garante que essa criança vai ir para o céu. Ela precisa tomar a decisão dela por Jesus, né, a partir do momento que ela tem essa condição, né, de discernir, de tomar, de fazer uma escolha ou de negar uma escolha, ela já precisa, né, dessa salvação, assim como nós adultos, né? Então, os filhos dos crentes. 1 Coríntios 7,14 fala algo aqui que talvez, se você não tomar atenção, você pode interpretar errado. Aqui diz o seguinte: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Né? Quando você lê esse texto de forma descuidada, e realmente exige um estudo para a gente chegar a essa conclusão. Você vai achar, não, beleza, eu casei e a minha mulher é crente, estou de boa, né? Vou para o céu. Ou casei e o meu marido é crente, vou para o céu. Ou, beleza, minha mãe é crente, vou para o céu, meu pai é crente, vou para o céu. Está errado, queridos. Aqui nós estamos falando de forma... Aliás, a Bíblia está falando... E a gente precisa entender o que está falando aqui. Está falando, na verdade, de casamento e de paternidade e maternidade. Não está falando sobre o marido apenas, ou sobre o filho apenas, ou sobre a esposa apenas. Num contexto judaico, casamento entre judeu e não judeu seria um erro grave. Geraria um povo misto. É o samaritano. O povo samaritano era o casamento, era a junção de um judeu e de um gentil, né? Então, Paulo está tentando aqui desmistificar, porque a maioria dos cristãos do primeiro século, os primeiros cristãos, vieram de uma linhagem judia. E Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam trazer essa cultura judaica para dentro do cristianismo. Vocês já estão casados, já casaram com alguém que não é cristão, e se essa pessoa que não é cristã consente de permanecer casado com você, não se separem.
o casamento, quando ele fala aqui, né, sobre o descrente ser santificado, ele está falando, na verdade, do casamento, não da pessoa, do marido ou da mulher. O casamento foi santificado, quer dizer, é aceito, é correto, não precisa separar. E os filhos, a mesma coisa. O filho que nasce de um adultério. Infelizmente, queridos, um filho que nasce de adultério, ele vai passar por algumas situações, por exemplo, é muito mais provável esse filho chegar a sofrer com maldições, porque ele já nasceu num contexto errado. Agora, a salvação do filho que nasceu de um adultério, do filho que nasceu dentro de um casamento, é o mesmo princípio. Agora, quando Paulo fala aqui, olha, o texto diz ali, né, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, ele está dizendo, fiquem tranquilos. Porque você, esposa, é cristã, ou porque você, marido, é cristã, o teu filho não vai nascer nesse contexto de um filho pagão, né, de um filho bastardo, de um filho ilegítimo, ou de um filho debaixo de maldição. Mas vai nascer dentro da bênção, por causa daquele cônjuge que é cristão. Amém? Aqui nós começamos a complicar, né? Não quero que vocês fiquem com um nó na cabeça. Estão compreendendo isso? Então, aqui não está falando necessariamente de salvação, mas no contexto de um casamento aceitável, bíblico, né, que não precisa o marido ou a mulher cristão ali se separar, porque, né, agora ele descobriu que o certo seria casar com um cristão, mas só que agora já constituiu o casamento. Então, Paulo, de certa forma, está dizendo, olha, o que vocês viviam lá no judaísmo não vale agora, né, como cristãos. Então, Paulo não está falando de santificação pessoal no caso de salvação. Ele está falando de um relacionamento conjugal aceitável, um casamento abençoado, né, abençoado por Deus. Deus vai estar abençoando aquele casamento por causa de um dos cônjuges ser cristão, né? E também tem outro fator aqui. Quando um do casal é cristão, nós podemos entender que o processo de salvação do outro cônjuge é muito mais fácil. Por exemplo, se eu fosse cristão e casasse com a Vilma não cristã, e agora, meu Deus, tem que separar porque está errado, né? Não, Paulo está dizendo que não precisa fazer isso. Agora, o que nós precisamos entender é que a Vilma vai ter uma facilidade maior de ser salva, porque ela vai ter um exemplo dentro de casa, ela vai ter alguém que conhece a palavra, que vai conduzir essa pessoa não salva à salvação. O filho é a mesma coisa, né? Nós entendemos que ali também está falando de um processo. O filho que é filho de um casal que os dois não são cristãos, vai ter uma dificuldade maior para ser salvo, porque não vai ter exemplo dentro de casa, não vai ter ensinamento dentro de casa. Mas se é um filho de pelo menos um dos pais cristãos, ele vai ter uma facilidade maior para ser salvo, porque vai ter um exemplo e vai ter um ensino dentro de casa a respeito da salvação. Amém? Qualquer coisa que vocês anotam aí, a gente tenta explicar depois. Isso é tão verdade, né? É tão verdade que esse texto não está falando de que essa salvação vem automaticamente por casar com um cristão, que no versículo 16 do mesmo capítulo, Paulo ele faz esse questionamento, ele fala ali, né? Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? No mesmo capítulo ele faz esse questionamento, olha, como que você vai ter confiança que salva o teu marido? Ou como marido você vai ter confiança que você vai ser salvo só porque a tua mulher é cristã, né? Então, isso precisa ficar esclarecido, porque senão a gente vai descansar. Agora, beleza. Não vou nem para a igreja mais, a minha mulher vai. Não vou nem para a igreja mais, meu marido vai. Ou os filhos, não vou nem para a igreja mais, não vou ler, não vou orar, não vou me preocupar com não pecar, porque o meu pai e minha mãe são cristãos. Pelo contrário, a salvação sempre foi, sempre será individual, não tem salvação por atacado. Amém? Vamos lá para o próximo tópico. Os povos não alcançados. Ali em Hebreus 6:10, nós vamos ler que Deus não é injusto. Esse texto não fala especificamente sobre salvação, mas nós pegamos a afirmação aqui, que ela é, né, totalmente correta. Deus não é injusto. Se eu falar sobre qualquer tipo de situação, Deus não é injusto. Então, quando eu falo sobre salvação, Deus não é injusto também. E por que nós, né, descansamos aqui em relação aos povos não alcançados? Descansamos entre aspas, né, porque é a nossa responsabilidade pregar o evangelho.
Mateus 28, 19 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que estão fora do nosso alcance. Eu não posso me sobrecarregar com a mentalidade, então eu tenho que ir em todos os lugares do mundo pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho a todos quanto eu puder. Agora, os povos que já passaram, por exemplo, hoje nós sabemos que muitas pessoas morreram sem serem evangelizadas. Isso quer dizer que todas as pessoas que morreram antes de nós, né, elas foram para o inferno porque não foram evangelizadas? Não. Né? Nós vamos descobrir que algumas pessoas, né, possivelmente foram salvas, sem a nossa evangelização. Por quê? Porque Deus não é injusto. Quando nós falamos que Deus não é injusto, nós cremos que, de alguma maneira, Deus deu a essas pessoas uma oportunidade de fazer a escolha. E nós vamos compreender como isso acontece. É claro que o risco de uma pessoa não evangelizada ir para o inferno é muito, mas muito, muito maior do que o risco de uma pessoa evangelizada ir para o inferno. Por quê? Ela vai ter uma clareza, ela vai ter conhecimento, vai ter facilidade para fazer a escolha por Jesus, enquanto aquela que não foi alcançada, aquela que não foi evangelizada, vai ter que fazer isso, né, de forma, né, assim, muito mais difícil, tomar uma decisão sozinha, sem conhecimento. Né? Mas nós cremos nisso, que aqueles que morreram antes de nós, sem ser evangelizados, alguns deles, sim, nós vamos encontrar nos céus, porque Deus não é injusto. Né? Nós pegamos o exemplo lá do ladrão da cruz. Qual que é a convicção que eu tenho? Ele não foi um cara evangelizado antes de ir para a cruz. Mas lá no seu último momento de vida, ele teve um flash, ele teve, né, uma condição de discernir entre o certo e o errado. Ele viu o Salvador ali, e ali, né, ele se arrependeu, e Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, pode ser que muitas das pessoas você fala assim: meu Deus, né, morreu e nunca ninguém falou de Jesus para ele. Pode ser que Deus mesmo tenha se apresentado para ele e usado, né, a consciência dele, né, porque uma coisa que nós vamos entender hoje é muito importante isso. Todos nós já nascemos com um desejo pela eternidade. Se você encontrar alguém que que não teve contato com nenhuma religião, muitas dessas pessoas que não tiveram contato com nenhuma religião, elas, mesmo sem ter, né, contato com nenhuma religião, elas ainda acreditam num Criador. Isso está falando de algo que está inserido dentro de nós. Eclesiastes 3:11 fala sobre isso. Então, nós cremos que essas pessoas não alcançadas, elas já têm uma sementinha lá da eternidade. O que vai fazer essa semente crescer é óbvio, né? O conhecimento do Evangelho, a esperança que nós, que já somos cristãos, passamos a essas pessoas, vai fazer essa semente crescer, se desenvolver e frutificar. Mas nós cremos que Deus não é injusto para condenar uma pessoa que não teve oportunidade. Amém? Agora, isso foge da nossa capacidade de dizer: olha, fulano foi para o inferno porque ele teve a oportunidade. Como que você sabe que teve oportunidade e não teve oportunidade? Algumas pessoas nós não sabemos. Mas talvez ela teve, talvez não teve. Né? Mas uma coisa que precisa ficar clara: Deus não é injusto. Ele não vai condenar alguém sem ter dado a oportunidade dessa pessoa fazer a escolha. Seja através do Evangelho, seja através da consciência, seja através dessa semente da eternidade que já está lá dentro dela. Eclesiastes 3:11 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Está falando da criação. Também pôs no coração do homem. E quando ele fala pôs no coração do homem, está falando de todos. Pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Antes de eu me converter, eu já temia ir para o inferno. Antes de eu me converter, eu já não fazia algumas coisas erradas. Talvez é a tua história também. Você, mesmo sem ter conhecimento da verdade, algumas coisas para você: meu Deus, isso não cai bem para mim, eu não me sinto bem fazendo. Depois você se converteu, descobriu na palavra que de fato aquilo não agrada o coração de Deus, e ficou mais fácil tomar a decisão de não fazer aquilo. Mas eu falo por mim: antes de eu me converter, algumas coisas dentro de mim já não estavam certo. Eu olhava as pessoas fazendo e dizia: eu não quero isso para a minha vida. Depois eu me converti, conheci a verdade, e aí descansei, né? Porque descobri de fato que aquilo desagradava o coração de Deus. E o que é isso? Esse anseio pela eternidade que Deus colocou dentro de cada ser humano. Amém? Então, gravem isso. Né? Quando a Bíblia fala que Deus não é injusto, nós cremos que
Deus não vai condenar alguém que não teve a oportunidade de fazer a sua escolha, né, mesmo, né, aqueles que morreram sem ser evangelizados. Agora, isso vai né, nos descomissionar. Quando eu falo descomissionar, quer dizer, você está livre da missão que Jesus deu? Não, pelo contrário. Deus não está liberando ninguém aqui da sua missão de evangelizar. E é só para que a gente entenda isso mesmo, porque a missão foi dada por Cristo e ela vai continuar até que Jesus volte. E nós temos essa missão de evangelizar, de ir e pregar o evangelho. Lá no tópico B, né, dos povos não alcançados, está escrito assim, a lei da consciência. Romanos 2, versículo 14, diz assim, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o que declara o meu evangelho. Então, o que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos? Dessa consciência. Mesmo, mais uma vez, usando o exemplo, que mesmo que a gente nunca tenha sido evangelizado, algumas coisas já estão aqui dentro de nós. A nossa consciência não nos deixa fazer algo em paz. Amém? Então, o que Paulo está falando? Que isso vai ser levado em consideração. A consciência que a pessoa tinha do certo e errado, né? Ela cometeu isso de uma forma que ela era ignorante sobre as consequências. Aí tem um peso, mas quando uma pessoa conscientemente peca, faz o que é errado, tem outro peso, amém? Então, Deus leva em consideração a nossa consciência, amém? Então, algumas pessoas, mais uma vez, que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, com o evangelho, mas aquele anseio pela eternidade estava lá dentro delas. A consciência delas, né, talvez pela ação do próprio Espírito Santo, né, já mantinha ela longe do que elas achavam que era errado. Isso vai contribuir para que ela, né, alcance a salvação ou não. Amém? 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos. Nós sabemos disso, que não são todos que vão ser salvos. Nem os que estão dentro da igreja não serão todos salvos. Porque a igreja ela é um meio para a salvação, não o ponto final. Quer dizer, entrei dentro da igreja e sou salvo? Não. A igreja é um meio para a salvação. Então, mas é importante a gente saber que Deus não é injusto. Ele quer que todos sejam salvos e Ele não vai julgar ninguém sem dar a oportunidade dessa pessoa fazer a sua escolha. Amém? Tópico 3, no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento não havia novo nascimento. O que a gente vai ver em relação ao tratamento que eles davam ao pecado era sacrificar animais, né, pelos seus pecados. Ia lá, a pessoa colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro ou sobre a cabeça do bode, né, confessava os seus pecados e depois sacrificava esse animal e isso acontecia algo. A consciência dessa pessoa aliviava, porque esse ritual fazia que ela pensasse que ela tinha transferido os pecados dela para aquele animal e aquele animal morrendo acabava com os seus pecados. E ela fazia isso ano após ano. Mas o efeito desse sacrifício era só no psicológico, é só na culpa. Ela não ficava carregando culpa, ela não ficava debaixo de julgamento. Agora, o pecado dela, de fato, não saía, né? Então, aqueles lá do Antigo Testamento não experimentaram o novo nascimento que nós experimentamos hoje pela fé em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo Jesus é nova criatura. Amém? Isso não acontecia no Antigo Testamento. Porém, como as pessoas lá no Antigo Testamento foram salvos? Eu vou ler o texto aqui de Hebreus 10, 1 ao 12, né? Para a gente entender. Hebreus 10, do 1 ao 12, diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios. Quer dizer, em relação à salvação, ela só ensina como ser salvo. O judeu que lia lá a lei, ele lia lá que, né, para ser liberto dos pecados, simulava um cordeiro perfeito, né, lia tudo isso aí, ele ia entender que no futuro iria vir um cordeiro perfeito, que de fato não apenas ia aliviar a consciência deles, mas ia tirar o pecado deles, né, que é o que a Páscoa representa. Acabamos de passar aqui pelo momento da Páscoa, isso fica fácil de lembrar.
Então, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Já está falando de um cordeiro perfeito que vai tirar o pecado do mundo. E não a realidade dos mesmos, pois por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, tirar de uma vez por todas, não deixariam de ser oferecidos. É uma pergunta, né? Uma pergunta óbvia, né? Se o sacrifício de um cordeiro tirasse os pecados, então era necessário morrer um cordeiro só. Mas como não tirava os pecados, todo ano tinha que sacrificar um cordeiro para tirar, pelo menos, a culpa sobre o pecador. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível, importante você perceber isso, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Impossível. Então, no Antigo Testamento, o sacrifício de animais não tirava o pecado, mais uma vez, tirava apenas a consciência, a culpa do pecado. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Continua no versículo 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou eu, vim para fazer a tua vontade. Essa parte que nós lemos aqui, que Jesus citou, é parte lá de Salmos 40, versículo 7, para vocês entenderem que ele está usando a lei do Antigo Testamento para falar de si mesmo. Então, olha, isso é importante. Cristo já estava no Antigo Testamento, só que não estava de forma física, de forma pessoal, como ele estava no Novo Testamento. O Antigo Testamento já fala de Jesus desde os primeiros capítulos de Gênesis. Então, isso é importante vocês entenderem, que mesmo que Jesus veio, agora no Novo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento tiveram a chance de esperar a salvação em Jesus, porque Jesus estava no Antigo Testamento. Lá no comecinho de Gênesis, quando fala que da serpente, fala do descendente da mulher que ia pisar sobre a cabeça da serpente. Vocês já leram esse trecho? Está falando de Jesus, o descendente da mulher, Jesus, ia pisar sobre a cabeça da serpente, que Jesus ia triunfar sobre o pecado. A serpente está falando de Satanás, o autor do pecado. Então, lá no primeiro, segundo, terceiro capítulo de Gênesis, Jesus já está lá. E as pessoas lá no Antigo Testamento tiveram oportunidade de conhecer Jesus sem ele ter vindo ainda em carne, como para nós. É muito mais fácil para nós crermos em Jesus. Tem uma história que fala sobre Jesus. Lá no Antigo Testamento ainda Jesus não tinha vindo, mas já havia profecias, já havia esperança sendo pregada sobre Jesus. Ele viria o Salvador. Para nós já veio o Salvador, para eles viria o Salvador. Amém? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Vamos continuar lendo o texto. Então acrescentou: aqui estou eu para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício, agora sim, santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Quando fala uma vez por todas, queridos, nós não levamos em consideração: Jesus morreu hoje, então a partir de agora as pessoas vão ser santificadas. Quando fala por todas, está falando da geração que passou, das gerações que passaram, da geração atual e das gerações que estão por vir. O sacrifício de Jesus abrange todas as gerações. Amém? Inclusive os do Antigo Testamento. Eles também, aqueles que morreram na esperança de ser alcançados pela salvação do Cordeiro que viria, estão inclusos aqui. É claro que muitos do Antigo Testamento ignoraram essas promessas, não creram na promessa que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles, assim como aqueles que hoje ignoram o sacrifício de Jesus, foram para o inferno. Amém? Então, uma vez por todas, quer dizer que ele alcançou os que viviam sob a lei lá no Antigo Testamento. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente,
oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Amém? Então, que isso fique bem claro. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento à nossa disposição, de Mateus a Apocalipse, era possível eu e você descobrir Jesus. Porque Jesus está mencionado lá profeticamente. Então, isso quer dizer que as pessoas que viveram sob a lei, lá no Antigo Testamento, também tiveram a oportunidade de esperar pela salvação. Amém? Eles estão esperando pela salvação, nós estamos esperando pela salvação, porque a salvação de forma plena virá no dia que Jesus retornar e nos julgar. Eu creio que sou salvo. Amém? A aula de ontem fala exatamente disso. Eu tenho essa convicção, né? Mas eu estou esperando ela se completar. Eu já estou vivendo de forma salva, mas vou esperar, né, o momento que Jesus retornar para concluir esse processo. Amém? Lá no C, no tópico C, ninguém havia entrado nos céus. Hebreus 6, 19 e 20, diz assim, ó, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Essa menção aqui do santuário interior por trás do véu é uma figura dos céus. Amém? O tabernáculo exemplifica os céus. Quando fala do Santo dos Santos, está falando no lugar onde Deus habita, onde, né, a santidade de Deus está. Aqui no texto que nós estamos lendo, está falando sobre esse lugar. E está falando sobre o céu. E aqui diz o seguinte, por trás do véu, né, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, né, Jesus nos sucedeu. Antes, né, de nós termos acesso à eternidade, Jesus veio e ele adentrou esse lugar e ele abriu o caminho para nós, né, acessarmos a eternidade. Isso quer dizer que as pessoas que morreram lá no Antigo Testamento, né, com a esperança da salvação, elas não foram, né, diretas, né, para o céu. Amanhã a Vilma vai trazer uma palavra aqui que fala sobre um lugar intermediário, que não é o purgatório. Né? Já vou eliminando essa possibilidade, eu vou fazendo você pensar nisso. Né? O lugar intermediário não é o purgatório. Mas, por que eu falo isso? Eu vou ter que explicar agora, que senão você vai ficar confuso. Se vocês vieram na outra semana bíblica, vocês já entenderam isso, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Amém? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo no espírito. Então, o espírito está salvo, certo? Agora, vamos falar da alma. Como que a alma se salva? Pela obediência à palavra. Então, isso é um processo. E o corpo, como que se salva? Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado. Ninguém entra de forma definitiva, né, ou de forma plena na eternidade apenas no espírito, ou apenas de corpo, de alma e espírito. Mas a plenitude da salvação acontece no corpo, alma e espírito. Então, Abraão morreu e está salvo. Mas ele está lá esperando o retorno de Jesus para que ele também tenha o corpo dele glorificado. Nós vamos entrar junto com Abraão. Nós vamos entrar junto com Elias. Né? Então, isso que eu quero explicar para você. Nós vamos falar de um lugar intermediário, mas não é conforme a gente aprendeu sobre o purgatório. O purgatório é um lugar, né, tecnicamente intermediário, mas que você muda o teu estado. Esse lugar intermediário que a Bíblia menciona, que também é chamado, por exemplo, aqui de seio de Abraão, é um lugar onde as coisas já estão definidas. O que morreu e se salvou está nesse lugar intermediário de salvação, mas ele não vai correr o risco de perder a salvação. O que morreu em condenação não pode sair desse lugar intermediário e, né, se consertar e, né, posteriormente ser salvo. Né, isso está explicado no texto que fala sobre, né, Abraão e Lázaro, né, que é impossível passar desse lado para lá e daquele lado para cá. Quer dizer, né, depois que nós morremos, a nossa vida está definida, seja
para viver a eternidade com Jesus ou para viver longe de Jesus. Amém? Vamos voltar aqui. Nem sei onde que eu estava agora. Aqui. Já estava na aula da manhã. Já estou ajudando você, amor. Já estou ajudando você. Né? Ninguém ainda havia entrado nos céus. Quer dizer que Jesus abriu caminho para nós. Né? E abriu caminhos para aqueles que também morreram lá no Antigo Testamento na esperança da salvação, crendo que o Cordeiro de Deus viria e morreria pelos pecados deles de uma vez por todas. Amém? Vou passar logo para o próximo tópico, o seio de Abraão. Esse seio de Abraão é um lugar intermediário. Vamos ler o texto, depois eu explico melhor, se for necessário. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e em vez disso os cães vinham lamber as suas feridas. E chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Aqui, nessa versão, nem fala o seio de Abraão. Em algumas versões da Bíblia fala o seio de Abraão. Aqui fala junto de Abraão. E esse é um lugar para os salvos. Se você for buscar informação sobre quem Abraão é, a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. Então, para onde vai a pessoa que morrer crendo em Jesus hoje? Vai para junto do pai da fé. Né? Um lugar onde Abraão está, nós vamos ir também. Só não vamos entrar de forma plena na salvação, porque o nosso corpo está aguardando a volta de Jesus para ser redimido. Mas Jesus voltando, nós vamos ir para a plenitude da salvação. Né? Não vou entrar em outras partes, porque já tem polêmica suficiente aqui, né? Mas nós poderíamos falar sobre coisas ainda mais interessantes. Mas isso é importante. Fala de junto de Abraão. Agora, vamos aqui. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Esse Hades, né, é uma figura do inferno, mas também é um lugar intermediário. Aqui não tem mais volta. Morreu em pecado, teve a oportunidade de andar com Jesus, desprezou, viveu em desobediência, em rebeldia, vai morrer e vai ir para o Hades. Tem como sair do Hades e ir para o seio de Abraão? Não tem, nós vamos ver no texto que não tem como. Né? Agora essa pessoa aqui já está condenada, mas ela não está desfrutando de tudo que o inferno tem para oferecer para ela ainda. Porque no momento que Jesus voltar e julgar, aí sim ela vai entrar numa situação um pouco pior. Né? Então, a nossa condição só vai melhorar se nós morrermos crendo em Cristo Jesus. Mas a condição de quem morrer longe de Jesus só vai piorar. Né? Então, que fique claro isso. Então, o rico morreu e foi para o Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Lá no versículo 25 diz assim: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. E esse texto derruba a teoria do purgatório. Porque a visão do purgatório é um lugar intermediário onde você fica lá e lá você paga pelos teus pecados e tem a oportunidade de mudar o teu estado, de salvo, de condenado para salvo. Isso não existe. Aqui, né, Abraão deixa claro, é impossível passar daqui para lá ou de lá para cá. É impossível sair dessa condição. Morreu, está, né, apenas esperando o julgamento. Né? O texto deixa claro isso. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Aqui, queridos, qual que é o entendimento? A parábola, a história está sendo contada num contexto judaico. Por que eu entendo isso? Porque Abraão é citado,
porque Moisés e os profetas são citados. E aqui nós temos mais uma informação. O povo do Velho Testamento, através de Moisés e os profetas, que é o Pentateuco, né, e os demais livros proféticos do Antigo Testamento, eles tinham condições, assim como Lázaro teve, de fazer a escolha de ir para o céu ou inferno. Então, Abraão, de certa forma, né, só agrava mais o estado do rico. Ele fala, olha, você teve oportunidade, cara. A esperança da salvação estava escrita lá no Pentateuco, estava escrita lá nos demais livros do Antigo Testamento. Então, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E está falando claramente de alguém que ressuscita dentre os mortos, de Jesus. Amém? Então, Abraão nos ajuda a entender que os povos do Antigo Testamento, eles tiveram a oportunidade, por Moisés e os profetas, pelos 5 primeiros livros que são chamados de Pentateuco, os judeus chamavam dos livros de Moisés e dos profetas. Eles tiveram a oportunidade, né? Alguns aproveitaram, alguns perderam, assim como nós hoje temos maior oportunidade, porque Jesus já veio, já morreu no nosso lugar, nós temos a oportunidade de, né, crer ou de refutar, né, essa fé. Amém, queridos? Estou ajudando ou estou atrapalhando? Amém. Espero. Vamos lá, no próximo tópico. Havia os que criam e os que não. Igualzinho nos nossos dias. Lá no Antigo Testamento havia os que criam e havia os que não criam. 1 Pedro 3, 19, 20 diz assim, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus, né, a gente vai ver aqui, né, eu vou continuar lendo. O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, né, deixa eu ver, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, tinha batismo nas águas lá no Antigo Testamento? Do jeito que nós fazemos, não. Mas a Bíblia acabou de dizer que a experiência do dilúvio tinha a mesma intenção. As pessoas que criam no que Noé estava falando poderiam ser salvas. Amém ou não amém? Isso é oportunidade. Então, assim como hoje tem pessoas que creem no Evangelho e tem pessoas que não creem, lá no Antigo Testamento eles também puderam fazer essa escolha em crer, por exemplo, no que Noé estava falando. Vai vir um dilúvio, entre na arca, para vocês serem salvos. Mas alguns optaram, somente a sua família, e outros não creram e ficaram de fora. Então, é muito claro, né, isso. Nós não podemos olhar assim, meu Deus, o Senhor foi injusto com o pessoal do Velho Testamento. Não foi injusto, queridos. Eles tiveram tantas quantas oportunidades nós temos. Só que foi pregado de uma maneira diferente a esperança da salvação para eles. Amém? Então, o dilúvio e a arca, fiz essa observação ali, o dilúvio e a arca é mencionado de forma a ser comparado com o batismo e a salvação em Cristo. Ali ele fala, né, que o batismo, que agora também salva vocês. Não é o fato de entrar lá na água e se batizar que salva, mas nós fazemos isso, nós nos batizamos porque cremos que quando, né, nos batizamos estamos vivendo a experiência que Jesus viveu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou agora para a salvação. Né? Então ele está conectando o dilúvio e a arca com a experiência do batismo do cristão dos nossos dias. Amém? Outro tópico diz assim, Jesus levou cativo o cativeiro. Aqui também é bastante polêmico esse texto. Muitas pessoas preferem crer, escolhem crer, na ideia de que Jesus foi lá no inferno, pegou todo mundo no colo e levou para o céu. Isso é um equívoco, por quê? Por quê? Essas pessoas tiveram a oportunidade de crer assim como nós temos hoje.
E aí Jesus estaria cometendo uma injustiça conosco. Por quê? Ele foi lá e pega todo mundo, mesmo os que escolheram fazer as coisas erradas, e leva para o céu? Não, isso não é correto, né? O que nós entendemos aqui, até fiz essa observação, né? Fala lá, né? Efésios 4:8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Está falando do resultado, né, do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição. É claro, ele salvou muitas pessoas, ele deu dons aos homens, mas isso não aconteceu assim. Jesus pegou alguém daqui, mesmo, você não quer ir, mas eu vou te levar. Leva para o céu. Não é assim que funciona. Como Jesus levou essas pessoas? Elas tiveram a oportunidade de crer, tiveram a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então, sim, se cumpre o texto que diz que Deus, né, transportou aqueles que estavam nas trevas para o reino de seu Filho amado. Isso não aconteceu num transporte físico. Aconteceu, né, é uma expressão espiritual, que Deus tirou de uma condição espiritual de morte e levou para uma condição espiritual de salvação. Amém? Ali, né, vamos ler o texto. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ponto. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, ou de completar todas as coisas, ou de trazer plenitude a todas as coisas. Quando a Bíblia fala que ele desceu, o que eu entendo, queridos? Está falando do momento que ele morreu fisicamente, que ele ficou 3 dias sepultado. Isso ele foi, né, ao abismo, ele foi ali, né, como diz o texto, né, que ele desceu às profundezas da terra. Está falando do sepultamento de Jesus. Parece que tudo está perdido. Durante 3 dias o inferno celebrou a vitória. Mas no 4º dia Jesus ressuscitou. E aí ele leva cativo o cativeiro. Aí ele arranca o pecado. O pecado é que traz cativeiro. Aí ele, né, realmente rompe com os grilhões do pecado. Sobre quem Jesus tira o cativeiro? Sobre aqueles que creram, né, sobre aqueles que fizeram a opção, né, por andar com ele. Amém? Compreenderam essa parte, queridos? Eu sei que não é fácil, nem vou esperar que vocês peguem tudo, porque até para mim explicar isso é bastante complexo, né? Próximo tópico diz assim: algo ocorreu nos dias do Novo Testamento em prol dos santos do Velho Testamento. O que ocorreu nos dias do Novo Testamento? Ocorreu que, até aquele momento, eles só eram justificados na sua consciência. Agora o Cordeiro verdadeiro veio, como veio para nós, e isso vai tocar lá no Antigo Testamento, nos cristãos não, nos servos de Deus do Antigo Testamento. Até Jesus vir, era só uma esperança. Agora, Jesus vem e traz a esperança para nós, a convicção da salvação para nós e também para aquele povo que morreu na esperança. Amém? Então, algo que ocorreu no dia do Novo Testamento, a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, né, em prol dos santos do Velho Testamento. Quer dizer que o sacrifício de Jesus vai tocar naqueles que morreram antes dele chegar aqui. Hebreus 11, 39, 40 diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. É isso que eles receberam. O povo do Antigo Testamento, que morreu na esperança da salvação, eles tinham um bom testemunho, mas eles ainda não tinham sido santificados pelo sacrifício de Jesus. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, até que Jesus veio, né? Eu posso fazer essa observação. Então, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Isso, né, daqui eu tiro a ideia que nós vamos entrar junto com Abraão na eternidade. Abraão já está desfrutando da salvação, né? Moisés já está desfrutando da salvação, Elias já está desfrutando da salvação, não correm risco mais de perdê-la. Agora, na plenitude da salvação, nós vamos entrar tudo junto, porque a plenitude da salvação vai acontecer no dia que Jesus vier julgar o mundo. Amém? Tópico D. As pessoas criam no Cristo que havia de vir. João 8,56 fala que Abraão viu esse dia. Deus tem um plano, e isso é predestinação. Ele tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Agora, ele leva em consideração o nosso livre-arbítrio. Então, essa é a diferença entre a predestinação bíblica e a predestinação que nós ouvimos o pessoal falar assim: não, mas fulano morreu porque era o destino dele, ou fulano conquistou isso ou fez aquilo porque era o destino dele.
Não é isso, queridos. Não é isso. O que, por exemplo, Deus nos predestinou? A Bíblia fala que Deus nos predestinou para as boas obras. Mas são todos que vão fazer as boas obras? Não, porque alguns vão escolher não fazer as boas obras, embora Deus tenha predestinado essas pessoas. Quer dizer, Deus tem um plano para todos os cristãos fazerem boas obras, mas alguns cristãos vão decidir não fazer. É mais ou menos assim. Imagine que todos nós, pais e mães aqui, tivéssemos o mesmo plano para os nossos filhos. Todos eles vão ser médicos. Mas, no momento de entrar na faculdade, eles dizem, olha, pai, mãe, eu não quero ser médico, eu quero ser um advogado. O plano do pai, o plano da mãe foi feito, isso é predestinação. Eu estou criando a Nicole para ser algo, mas ela vai fazer a escolha dela. Minha vontade, ela existe, ela é real, mas não prevalece sobre a vontade dela. Deus nos criou para ser salvos. Nós lemos no texto que Deus deseja que todos sejam salvos. Esse é uma das maneiras de entender a predestinação. Agora, não são todos que vão ser salvos, porque algumas pessoas vão escolher não andar na vontade de Deus. Amém? Então, predestinação, definição, destinar de antemão. A predestinação é bíblica, conforme Romanos 8:29 e Efésios 1:5. O problema é que é o que se entende a partir desta afirmação. Romanos 8:29 diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Né? Aqui nós vemos várias etapas da predestinação. A primeira etapa abrange todo mundo. Ele predestinou todos. Agora, ele não chamou todos. Por quê? Porque algumas pessoas já disseram, olha, Deus, eu não quero, né? Ou nós podemos dizer que até ele chamou todos, mas o que nós podemos entender é que ele não justificou todos, porque alguns disseram, não quero ser justificado. E dentre os justificados, ele vai glorificar, né, aqueles que permanecerem andando nos caminhos dele. Então, nós vemos a predestinação no primeiro momento para todos. Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus tem amor, tem projeto para todos nós, mas nós vamos escolher andar ou não nesse caminho, e isso não anula a predestinação. A predestinação não é que Deus ele ignora a nossa vontade, ele considera a nossa vontade. A predestinação não anula o livre-arbítrio. Efésios 1:5, em amor nos predestinou. Quando fala em amor, você compreende que essa predestinação é flexível, que Deus vai levar em consideração as nossas escolhas. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quando eu falei de linhas doutrinárias, né, eu não sei se a Bruna leu uma anotação que eu fiz na aula sobre o calvinismo e o arminianismo. Essas são duas linhas doutrinárias. Calvino foi um teólogo, né, muito assim, conhecido e teve muitas das suas doutrinas recebidas por pessoas, e Armínio foi outro teólogo também de renome, que também teve a sua doutrina reconhecida por muitas pessoas. Calvino é o dono da ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Quer dizer, eu fui salvo, então agora eu posso deitar e rolar no pecado, que não, nada muda essa circunstância, que é uma mentira. Armínio já pensa mais parecido com aquilo que nós estamos vendo na palavra de Deus, do tipo, a salvação é um processo, a salvação pode ser abortada, né? Um cristão que começou bem pode terminar mal, né? Aqui nós vemos o calvinismo, né, que é a doutrina de Calvino, ensinando que Deus determinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Essa ideia de Calvino também está totalmente equivocada, porque é como se eu dissesse assim, olha, alguns que estão vindo na igreja aqui, ó, coitado, se eles soubessem, Deus já separou eles para a perdição, estão perdendo tempo. Isso é uma loucura, queridos. O Deus que falou que quer que todos sejam salvos, vai predestinar alguém para a perdição? Mas é uma linha doutrinária, por isso que eu digo para vocês, tenham cuidado quando vocês vão buscar coisa na internet, porque vocês podem pegar algo dessa linha doutrinária que vai fazer vocês entrar em parafuso.
O calvinismo ensina que Deus determinou alguns para a salvação e outros para a perdição, e que a salvação é inteiramente divina, quer dizer, sem qualquer participação do homem, e não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Amém? Entendemos que a predestinação está ligada à presciência de Deus, né, à presciência divina, o que faz com que qualquer interferência de Deus quanto ao destino de qualquer pessoa seja baseada no seu prévio conhecimento da vontade de Deus e não num determinismo absoluto. Agora eu pergunto para vocês uma coisa: Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Sabe. Sabe. Mas não foi Ele que determinou que algumas pessoas vão ir para o inferno. Ele sabe por quê? Porque Ele sabe das nossas escolhas. Eu não sei o que eu vou escolher amanhã, mas Deus já sabe o que eu vou escolher amanhã. Então Ele sabe dizer se eu vou ser salvo ou não. Mas não é porque Ele vai fazer prevalecer a vontade dEle, ignorando a minha vontade. É porque Ele sabe que eu vou escolher mal, ou que eu vou escolher bem. Ele sabe, Ele tem presciência de tudo. Mas Ele não vai, né, como diz Calvino aqui, separar alguns para a salvação e alguns para a perdição, porque isso é loucura, amém? Nós precisamos entender a predestinação a partir disso, né? Romanos 8:29 está falando dessa presciência de Deus. Pois antes aqueles que de antemão conheceu, quer dizer, uma consciência, um conhecimento antes de fato existir, né? Então, Deus já sabia que eu estaria pregando essa aula hoje aqui. Alguns meses atrás eu não sabia. Mas Deus já sabia. Porque Ele sabe de todas as coisas. Sabe do passado, do presente e do futuro. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu não tive outra opção. Claro que eu tive outra opção. Eu poderia ter transferido para a Bruna, para o João, para a Sandra, para a Vilma essa palavra. Mas Deus sabia que eu ia estar aqui, que eu ia fazer essa escolha por estar aqui, né? Então, pois aqueles que de antemão conheceu, está falando de presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Pedro 1,12, os escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam-lhe multiplicados. Está falando de pré-conhecimento ou pré-ciência também. Textos que falam do livre-arbítrio, para você ter certeza do que nós estamos falando. Deus deixou o homem decidir se comeria ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Você já leu esse texto? Você sabe que Adão e Eva tiveram a oportunidade de fazer o que era correto, mas decidiram fazer o que era errado. O conselho de Deus era esse: não comam do fruto da árvore da vida. Aliás, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi um conselho de Deus. E eles decidiram, por livre-arbítrio, comer, né? Gênesis 2,17 fala sobre isso. Eu nem vou ler para nós não demorar, porque eu já estourei o meu tempo faz horas. Deuteronômios 30:15. Deus indica o melhor caminho, mas deixa que o homem escolha. Eu também só vou ler os primeiros versículos aqui, porque o texto é bem longo. Deuteronômios 30:15 diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade. Quer dizer, Deus está colocando a humanidade diante de escolhas, né? Ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição, né? Lá no versículo 19, ele fala: agora escolham a vida. Ele dá dicas, ele dá conselhos, né? Mas nós sabemos que não são todos que vão escolher a vida e a bênção. Alguns vão escolher a morte e a maldição. Josué 24:15. Cada um escolhe servir ou não a Deus. Josué, né, 24:15 fala do momento em que Josué se posiciona. Ele fala: eu e minha casa serviremos a Deus. Mas ao mesmo tempo que Josué estava se posicionando, dizendo eu e minha casa serviremos a Deus, outras famílias estavam dizendo eu e minha casa não serviremos a Deus. Isso é claro, né, a opção ali que as pessoas tiveram. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa já fizemos a nossa escolha, serviremos ao Senhor. Amém? E o último texto, Atos 13:46. A vida eterna pode ser rejeitada pelo homem. Atos 13:46 diz assim: então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Está falando dos judeus. Eles receberam uma ordem de Jesus: vão primeiro aos, né, que são herdeiros da promessa pela lei, aos judeus. Daí ele fala assim: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam
e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós vamos então deixar de pregar para vocês, vamos pregar para os gentios. Então é muito fácil de entender essa questão do livre-arbítrio. Deus não predestinou você para salvar, e isso de uma forma que você não tem opção, e Deus não predestinou ninguém para morrer e ir para o inferno sem que essa pessoa tenha opção. Amém, queridos?